Graça e paz, amados. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar juntos novamente por meio desse vídeo, através desse canal, levando até o teu coração a palavra de Deus, que é a boa semente do reino dos céus. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva, né? Deixe o seu like aí para que este canal ganhe forças. Compartilhe esse vídeo aí com seus parentes, seus amigos, seus irmãos em Cristo, né? E divulgue este canal, acesse aí o sininho de notificação para que você receba as atualizações deste canal e assim a palavra de Deus vai sendo semeada ao coração das pessoas. O que eu quero falar com você por meio desse vídeo é a respeito de um assunto que tem sido bem polêmico no meio cristão, e isso tem esfriado a fé de muitas pessoas porque tem sido interpretado de uma forma errada. E o que eu quero falar com você é a respeito da cobertura espiritual. Existe, cobertura espiritual para as nossas vidas? Eu quero que você pense um pouquinho sobre duas perguntas. A igreja pode dar uma cobertura espiritual para os seus membros? O líder, o pastor, ele pode dar uma cobertura espiritual para a igreja? Muitas pessoas confundem esse assunto aí, baseando em versículos isolados, né? E a maioria deles baseiam sobre Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17, a qual diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Veja, então, muitas pessoas, muitos líderes têm até ensinado dessa forma que o pastor, ele vela pela alma da pessoa, é aquele que ele tem que dar uma cobertura espiritual para a igreja. Mas vamos olhar aqui e entender o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer nesse versículo. Em primeiro lugar, ele vem falando aí sobre submissão. Olha que ele começa dizendo assim: obedecei vossos guias e sede submissos. Ele está falando sobre submissão e não sobre proteção. Aí as pessoas então pegam uma base sobre essa parte do versículo, a qual diz que os guias, os líderes, eles velam pelas vossas almas. O que quer dizer essa palavra vela? Ela tem sentido aí, ela dá o sentido de estar ao pé de alguém. Então, o que eu entendo aqui é que o pastor, o líder, ele tem como responsabilidade, dentro desse versículo aqui, estar ao pé de alguém, pegar no pé dos seus liderados aí, para que a pessoa busque comunhão com Deus, para que a pessoa busque intimidade com Deus, não para que ele dê uma proteção para aquela pessoa. Não é nada disso o sentido da palavra. Mas é que o pastor, o líder, ele tem como obrigação levar os seus liderados à presença de Deus, a buscar a Deus, a ensinar, de uma maneira como os seus membros, os seus liderados aí busquem ao Senhor. Bom, e se tratando de cobertura espiritual, isso é perigoso, esse assunto aí, ser interpretado de uma forma errada, porque dependendo da maneira que ela é interpretada, isso acaba isentando as pessoas de orações, acaba isentando as pessoas de buscarem a Deus, porque muitos podem dizer assim: eu não preciso orar, a igreja está orando por mim, o pastor está orando por mim, a igreja me dá uma cobertura espiritual, eu estou protegido pela igreja, eu estou protegido porque o pastor, todas as madrugadas, ele está ali orando por mim, intercedendo. Então, quando se olha para este assunto com este pensamento, isso acaba isentando a pessoa de buscar a Deus, acaba isentando ela de orar. Então a pessoa tem que entender que nós devemos orar uns pelos outros. Olha, isso não isenta
o ser humano de oração, de buscar a Deus. Nós temos que orar uns pelos outros. O pastor tem sim a obrigação de orar pelos seus liderados, né? Mas não de proteger. Veja, eu posso orar para uma pessoa e expulsar o demônio que está alojado na vida daquela pessoa ali, mas eu não posso impedir aquele demônio de voltar. Só existe uma pessoa que pode impedir os demônios de voltar, a qual é a própria pessoa que foi liberta. Ela tem que encher o coração dela com a presença do Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, e assim então ela vai estar protegida. Veja que é ela quem tem que buscar, é ela quem tem que ser cheia do Espírito. Não é a igreja ser uma igreja cheia do Espírito, o pastor ser um pastor cheio do Espírito que vai proteger você, não. É você mesmo quem tem que orar e buscar, você quem tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olha um exemplo. A Bíblia diz assim que quando Samuel ungiu Saul a rei, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ali ele foi usado por Deus. Mas depois que ele desobedeceu, que ele fez tudo o que não deveria ser feito, a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo de número 16, versículo de número 14, que o Espírito de Deus saiu de Saul e veio um espírito maligno e o atormentava. Então, o que eu quero que você entenda é isso daí. Veja que Samuel ele não pôde fazer nada ali para impedir que esse espírito maligno viesse e atormentasse a vida de Saul. Olhando aqui também para o exemplo de Paulo, um grande apóstolo, um homem aí muito usado por Deus, a Bíblia diz assim que Paulo ele tinha medo que Satanás enganasse a igreja de Coríntios. Ele tinha medo que Satanás corrompesse a mente dos membros de Coríntios. Veja que Paulo não podia fazer nada para a igreja e nem a igreja também podia fazer nada pelos membros. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda é que a igreja não pode te dar uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual. O pastor não pode te dar. A única coisa que o pastor pode fazer é ensinar você a buscar a Deus. E onde você vai aprender isso? Na igreja. Então, o pastor é importante na tua vida, a igreja é importante na tua vida, mas isso não te dá uma proteção. O único que pode te proteger, que pode te dar uma proteção aí, é o sangue de Jesus Cristo. É você se revestir da armadura de Deus, como Paulo fala aqui aos Efésios, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para suportar as astutas ciladas de Satanás. Então, o que é a armadura de Deus? É as nossas atitudes em relação ao pecado, é aquilo que você renuncia da tua vida. Veja, quando você deixa de lado um ato pecaminoso, você está se revestindo ali da armadura de Deus, E isso é uma virtude, você renunciar ao pecado e viver aí uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus, E a única cobertura espiritual que você tem na tua vida é o sangue de Jesus Cristo. Não é o pastor, não é a igreja, isso é muito útil na tua vida, mas o que te traz proteção é o sangue de Jesus Cristo. Olha um outro exemplo, Jó. Ele era um homem aí que orava pelos seus filhos, fazia ali sacrifício pelos seus filhos, oferecia a Deus sacrifício, holocausto, com medo dos seus filhos terem blasfemado contra Deus. Mas por Jó ser um homem assim de oração, isso não impediu Satanás de matar os filhos de Jó. Então Jó não pôde dar uma proteção espiritual para os seus filhos, ele não pôde ali trazer uma proteção. Olha, vamos olhar lá no jardim do Éden, quando Eva pecou. Só existia Adão e Eva ali naquele jardim, e Adão não pôde dar ali uma cobertura espiritual para Eva. Veja que ela cometeu ali o pecado, ela participou ali daquilo que não deveria. E Adão teve culpa nisso daí? Claro que não, meus amados.
Porque Eva, né, ela tinha ali a sua própria responsabilidade espiritual. Ela deveria resistir àquela tentação, ela deveria resistir aos assédios de Satanás. E você também tem essa responsabilidade. Olha, não é responsabilidade da igreja resistir à tentação para você, não é responsabilidade do pastor resistir à tentação para que você não cometa pecado, é responsabilidade tua. Outra situação que nos lembra aqui também uma proteção espiritual, olhando para o sangue de Jesus Cristo, é aquela passagem de Êxodo, capítulo de número 12, onde Deus fala que o anjo da morte iria passar por todo o Egito, e a casa que estivesse ali com o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte não entrava. E foi assim naquela noite. O anjo da morte passou por todas as casas ali do Egito, e a casa dos hebreus que estavam ali com o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entrou. Então veja, foi a casa que deu proteção para eles? Foi ali o dono daquela casa que impediu o anjo da morte de matar todo o primogênito que estava ali dentro? Não foi, foi o sangue do cordeiro, sobre aquela porta, sobre os umbrais da porta. Então a casa que representa a igreja, ela não deu proteção para eles, porque os egípcios moravam dentro das suas casas também. O único que dá proteção é o sangue do cordeiro. E veja que na casa que estava ali o sangue daquele cordeiro, eles estavam alimentando daquele cordeiro que foi morto. E eu quero dizer para você, meus amados, que o sangue de Jesus Cristo tem que estar sobre a tua vida. E se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, você se alimenta da palavra dele, você se alimenta da palavra do cordeiro que foi morto, que foi imolado, o cordeiro pascal que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há uma proteção sobre a nossa vida, essa proteção é o sangue de Jesus. Então, o que eu tenho para deixar para você aqui hoje, a respeito desse assunto sobre cobertura espiritual, é justamente isso. A igreja, ela não pode te dar uma cobertura espiritual. O pastor, ele não pode te dar uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual. O único que pode te proteger, que pode te cobrir, é o sangue de Jesus Cristo. E você tem que estar se alimentando deste cordeiro para que a proteção seja completa na tua vida. Agora, se você está focado em a igreja te dar uma cobertura espiritual, o pastor te dá uma cobertura espiritual, isso daí você corre sério risco, porque te isenta de oração. Isso quer dizer que você não precisa orar, porque você já tem aquela proteção ali. Então, o pastor é importante na tua vida, a igreja é importante na tua vida, mas isso não te dá uma proteção. O único que pode te proteger, que pode te dar uma proteção aí, é o sangue de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está assistindo esse vídeo, a única cobertura espiritual é Jesus Cristo. E é nele que você tem que se refugiar, é nele que você tem que buscar proteção. A igreja, ela não é uma seguradora, o pastor não é um vendedor de pólice de seguro. A única segurança que você tem é em Jesus Cristo. Você pense neste assunto e que você coloque a tua vida em oração, a tua vida de oração, tua devocional em dia, para que você tenha uma proteção espiritual no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.